daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde. Hoje pomos em destaque o órgão deliberativo municipal, ou seja, a Assembleia Municipal e também o seu primeiro titular, o Presidente da Mesa. Como é sabido, a Assembleia Municipal é o órgão máximo do município, do poder local democrático, ainda que o órgão executivo, a Câmara Municipal, apareça com frequência aos olhos dos eleitores como sendo esse o principal polo de poder local, isto porque é com a Câmara que os eleitores ou municípios lidam diariamente. A Assembleia Municipal, recorda-se, é constituída pela mesa e pelo plenário dos eleitos, que a integram, e é um órgão que tem, entre outras funções próprias, acompanhar o trabalho do Executivo, a Câmara Municipal. Em Verde do Minho é composto por 22 elementos eleitos diretamente pelos eleitores e 21 por inerência aos presidentes de junta. O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de Verde do Minho, saído das eleições autárquicas de 2009, tem já um percurso de mais de 20 anos de atividade pública notória, que começou com a sua eleição para a Câmara Municipal em 1989. Como vereador e vice-presidente da Câmara de Verde do Minho, depois diretor regional da Segurança Social e, finalmente, como diretor regional da Agricultura e Pescas do Norte. Analisar o trabalho e funcionamento do órgão deliberativo municipal, as possíveis alterações no futuro e a sua visão pessoal sobre o país e o Conselho é a proposta do Falar daqui de hoje. Para isso convidamos e temos em estúdio connosco António Vieira Ramalho, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de Verde do Minho. Dr. António Ramalho, boa tarde, obrigado por ter vindo. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Este parece ser um momento de uma pequena viragem no poder democrático local. Eu diria que é um momento crítico para o poder local. De facto, num contexto obviamente difícil do ponto de vista da condição económica do país, o poder local está sujeito a um processo de menorização que tem diferentes vertentes. Desde logo, em termos orgânicos, a extinção de freguesias, depois uma tentativa de transferência de competências municipais para as denominadas comunidades intermunicipais, e eu diria, como figura quase, que pretende-se terminar com as freguesias e transformar os atuais municípios em freguesias. Há uma tentativa, do meu ponto de vista, abusiva, e esperamos que o Tribunal Constitucional se pronuncie sobre o mesmo, mas há uma tentativa de condicionar a decisão política, por um lado, definindo novas regras que, do meu ponto de vista, violam claramente a autonomia local, porque, embora alguns princípios sejam defensáveis, nomeadamente um princípio que está na berra, que é a chamada lei dos compromissos, como princípio... De que os autarcas, os executivos se lamentam. Sim, porque, repare, eu concordo com o princípio, que é um princípio, digamos, de garantia da relação saudável de uma autarquia com os seus credores e, portanto, uma regra que assegure o pagamento a tempo e horas dos compromissos assumidos e que também, por outro lado, se constitua como um travão à despesa, às vezes, descontroladas de alguns autarcas, é sempre bem-vinda. Agora, a forma como a lei está feita, ela é, por um lado, preconceituosa, por outro lado, tecnicamente muito mal elaborada, é uma coisa perfeitamente absurda, e tem um elemento subversivo, que é, a partir de hoje, qualquer Sr. Presidente da Câmara só pode fazer despesa depois do seu responsável financeiro, portanto, um não eleito, assumir que existem fundos disponíveis. O Presidente da Câmara, em princípio, devia saber disso. Pois, mas a lei obriga a que seja o responsável pelas finanças públicas da autarquia a certificar que existe. Isto parece nitidamente uma desconfiança relativamente aos eleitos. Exatamente. Isso, do meu ponto de vista, constitui uma violação grave da autonomia, mas
do ponto de vista político, é, obviamente, uma menorização dos presidentes de Câmara e dos eleitos diretamente. É um pouco o regresso às câmaras que tínhamos antes de 25 de Abril, em que era o chefe da Secretaria que verdadeiramente geria uma autarquia, o seu presidente da Câmara. Às vezes, obviamente, também só passava lá uma vez por semana, ou menos do que isso, e estamos a regressar um pouco a essa ideia de tutela do Estado, uma tutela abusiva, que depois tem outras manifestações, uma manifestação menos gravosa, do ponto de vista do funcionamento, mas que é sintomática. É, por exemplo, agora a lei que estabelece para cada município qual é a sua estrutura orgânica, ou seja, quantos dirigentes é que pode ter. Não tenho dúvidas que por este caminho um dia vem uma lei a dizer quantos engenheiros civis pode ter, quantos técnicos de turismo, e, portanto, mais algum tempo escusamos de ter eleitos, porque qualquer técnico pode gerir as câmaras. Mas isso é um pouco passar do 8 para o 80 e como já foi dito, evidentemente parece uma falta de confiança nos eleitos, mas também resultado de alguns, que não são generalizados evidentemente, alguns casos conhecidos de abusos nos municípios. E relembremos dos casos de Oeiras e o caso aqui mais próximo de Gondomar, para não citar mais. Sim, mas o que está aqui em causa, do meu ponto de vista, e portanto, do ponto de vista, digamos, da gestão e do endividamento, poderia ser, e por isso é que eu digo que concordo com o princípio, poderíamos ter uma solução do estilo da que, por exemplo, foi adotada ainda pelo governo do PSD, no tempo da doutora Manuela Ferreira Leite, em relação ao endividamento chamado médio e longo prazo, ou seja, o endividamento que os municípios realizam junto das instituições bancárias. Foi estabelecido um teto. Os municípios que nessa altura estavam acima desse teto ficaram impossibilitados de contrair qualquer novo empréstimo, e há municípios que nunca mais conseguiram contrair novos empréstimos porque ainda hoje se mantêm acima desse teto. Os que foram reduzindo a sua dívida, depois há um rateio nacional em função da capacidade de endividamento. E aqui, de uma forma simples, poder-se-ia definir também uma percentagem, dizer, ok, em 31 de dezembro, a Câmara só pode ter, imagine, 5% de dívida a fornecedores, calculado em função dos fundos que são transferidos do Estado. Porque aí nós não temos dúvidas, com a aprovação do Plano e Orçamento, do Orçamento de Estado, perdão, no dia 1 de janeiro, antes disso, mas no dia 1 de janeiro, todas as câmaras sabem quanto é que vão receber nesse ano transferido do Estado. Portanto, aqui não há dúvidas, não há surpresas. E se dissesse, ok, não podem ter mais que 5%, ou 6%, ou 7%, quem tiver é retida a verba. Conseguia-se o mesmo objetivo e desburocratizava-se. Porque a forma como está feita a lei, ninguém entende. Por isso é que nem há interpretações. Eu não tenho a menor dúvida. Quando começarem as inspeções, o Tribunal de Contas vai dizer uma coisa, a Inspeção das Finanças vai dizer outra, a Administração do Território outra, porque ela é tão má que possibilita todas as interpretações. E, ao envolver a decisão dos responsáveis administrativos, aquilo que nós verificamos por todo o lado é que as câmaras estão paradas. Mesmo aquelas que têm saúde financeira. Eu há dias estive numa câmara, com a qual temos relações comerciais, que paga religiosamente a 30 dias, às vezes até solicita a emissão da fatura para poder pagar, nunca teve dívidas, todos os anos transitou com saldo positivo e não consegue fazer despesa simples. Ele estava preocupado, o Presidente, para lançar o concurso de transportes e de refeições, e o financeiro dizia que não tinha fundos disponíveis. E se ele não disser que tem... Isso torna difícil a alguém que seja empreendedor, digamos, na sua autarquia, funcionar com, enfim, por projetos. Neste momento, salvo raras exceções, e tem a ver às vezes com os próprios financeiros e a interpretação que fazem da lei, porque depois nós temos fenómenos de formação profissional em função da lei e temos formadores, nomeadamente do Tribunal de Contas, a fazer uma interpretação da lei inteligente, do meu ponto de vista, e ao mesmo tempo facilitadora. Mas não deixa de ser interpretação em atos de formação. E há depois técnicos que aceitam essas orientações e que depois as praticam no seu município. Diferente. Outros não. Porque, repare, neste momento, os municípios, em termos de obras, fazem aquilo que tem financiamento do chamado CREN. Ponto. Depois fazem, obviamente, a despesa corrente. O financiamento do CREN representa, neste momento, 85%
dos fundos. A lei como está feita, uma interpretação à letra da lei, se eu vou lançar, para os caros ouvintes perceberem, se eu vou lançar uma obra, por exemplo, de 1 milhão de euros, o município só precisa de 150 mil euros do município. Por exemplo, um centro escolar. Pois eu, antes de lançar essa obra, de acordo com esta lei, eu tenho que ter, nos 3 meses seguintes, 1 milhão de euros, que eu não vou gastar. Nem eu vou gastar em 3 meses, como é óbvio. Uma obra demora 1 ano e meio. Portanto, se eu for a ler a lei, olhando só... Portanto, à letra. Exatamente, olhando só para a sua letra, é isto. E não tenho dúvidas que a maior parte dos técnicos responsáveis financeiros fazem essa leitura, porque depois tem a chamada espada de Damócles, que é a responsabilidade civil, a responsabilidade criminal, e se por um lado os autarcas já estão, digamos, tarimbados com todas estas ameaças noutras leis, e portanto, mesmo com essas ameaças, estão convictos de que estão seguros e decidem muitas vezes com base em parecer jurídico, certo? Mas decidem, evidentemente que um técnico está confrontado. E está confrontado com a primeira vez com essa necessidade de decidir e da sua decisão ter um potencial de penalização perfeitamente desproporcionado. E isso justifica só por si, enfim, as dificuldades dos municípios? Claramente. Aliás, eu creio que foi em abril ou maio, a Assembleia Municipal disse que o país ia implodir a partir do verão e referia-me a isto. E aquilo que nós verificamos, e eu profissionalmente trabalho muito com os municípios e, como lhe disse, estão todos parados. Há um ou outro que lança... Mas a situação crítica que o país vive, a situação de assistência financeira, também justifica de alguma maneira essa situação? Não. Porque é uma questão, neste caso, uma questão de interpretação burocrática da lei. E nós estamos a esquecer uma coisa fundamental. É que a economia local depende, e quanto mais para o interior formos, da dinâmica dos municípios. O que vai estar em causa em via de domínio em municípios como este vão ser os restaurantes, as empresas que vendem materiais de construção, os pequenos empreiteiros, toda essa economia local que depende muito do empreendedorismo dos municípios vai estar perfeitamente parada. Do ponto de vista, se nós estivéssemos num outro momento económico, eu diria que era uma espécie de dieta. Podíamos estar aqui meio ano ou coisa parecida com os municípios parados e eles iam conseguindo, digamos, acumular algumas reservas que lhe permitissem depois retomar. Agora estamos numa situação crítica em que, a somar a todos os problemas, somamos mais um, que é um problema, do meu ponto de vista, preconceituoso e tecnicamente muito elaborado. Porque, como lhe disse desde o início, eu concordo com o princípio. E nós podíamos conseguir o mesmo objetivo de uma forma muito simples, muito transparente, sem burocracia e responsabilizando fundamentalmente quem assume, digamos, quem tem o poder e decide a despesa. E, portanto, porque em tudo é preciso alguma disciplina, não é? Claro, sem dúvida alguma. Não é possível... Quando se trata de dinheiros públicos... Exatamente. Mas, de qualquer forma, nós temos aqui também que perceber que os municípios são órgãos eleitos e que a quantidade e a qualidade da despesa também é avaliada pelos eleitores. Não é? Desta forma, também deixa de, um dia destes, ser interessante haver processos eleitorais, porque de tal forma o poder autárquico regulamentado e burocratizado, que independentemente das opções políticas que se pretendam tomar, está um quadro legislativo de tal maneira rígido que não há forma de sermos diferenciadores e de termos políticas alternativas. Defende, portanto, que há necessidade de regionalizar para dar uma autonomia mais, enfim, mais autónoma, passando a redundância? Claro que sim. Todos nós sabemos que existem, do ponto de vista de funcionários públicos, mais funcionários públicos em Lisboa do que nas autarquias todas juntas. Isto dá-nos logo a dimensão do país e a dificuldade que existe de decidir. Porque não tínhamos dúvidas, e bastará olhar para as atuais leis orgânicas dos diferentes ministérios, que em Lisboa nada se corta, porque
quem prepara as coisas e quem decide são os funcionários públicos de Lisboa. É a velha questão do elo mais fraco. Exatamente. E, portanto, eu creio que nós todos tínhamos a ganhar com a regionalização e com uma regionalização que significaria, do meu ponto de vista, poupança. Ou seja, aquilo que eu defendo é, imagina, a região norte pega na Direção Regional da Agricultura, na Direção Regional da Economia, na Direção Regional da Cultura, na Direção Regional da Educação, enfim, numa panóplia grandes de direções regionais que existe, e veja quanto é que gasta cada uma. E pronto, posso chegar à conclusão, imagino que gasta 10 milhões, e dizer, ok, nós vamos fazer aqui uma região, mas o orçamento são 8. Portanto, não estamos a falar em excessos. Exatamente, estamos a falar, olhar para aquilo e perceber que tudo aquilo funcionando em conjunto, as sinergias que se geram são geradoras de poupança. E, portanto, lançámos o desafio, ok, gastamos 10 milhões, vamos fazer a regionalização, mas com um orçamento de 8. E eu não tenho a menor dúvida, primeiro, que não tínhamos mais despesa, obviamente, e, em segundo lugar, que tínhamos um resultado final muito mais produtivo. Porque todos nós que lidamos com a administração pública percebemos e sentimos o que é o peso da burocracia, do espartilho da decisão, da obtenção em cadeia de decisões. Porque nós chegamos ao absurdo, eu conto muitas vezes esta história, enquanto fui diretor regional, precisámos, em certa altura, de comprar um ecrã de computador maior do que aquele que estava no central de compras e tive que ter uma autorização do Sr. Ministro das Finanças. Portanto, o Sr. Ministro das Finanças, obviamente não foi ele, mas foi o Secretário de Estado, portanto, de qualquer maneira, um membro do Governo, que teve, em algum momento, de gastar alguns minutos para me autorizar a comprar um ecrã de televisão, de computador, penso eu que era 21 centímetros, enfim, fora do quadro daquilo que está estabelecido na central de compras. De qualquer modo, para que isso aconteça, é necessário que haja consensos entre os diversos partidos para ser lançada a questão da regionalização ou ser criadas as regiões administrativas. Até hoje ainda não vimos esse consenso. Não, dificilmente acontecerá, porque, mais uma vez, a questão não tem, do meu ponto de vista, não é política, é uma questão de gestão do poder, e o poder está em Lisboa. Portanto, o Lisboa tem aumentado a sua força de sucção, e, portanto, bastará olhar para o Porto, que era o Porto do ponto de vista da capacidade de visibilidade, de iniciativa e de protagonistas há 20 anos, o que é o Porto hoje. Não é? Inclusivamente, chegou a ter 2 bancos fundamentais no Porto, o BPI e o BCP. E agora a gente pode dizer, quem são do Porto, nasceram no Porto. Mas só têm, digamos, essa matriz genética, hoje são, claramente, bancos de Lisboa. E, portanto, a capacidade de sucessão é brutal, porque a decisão está em Lisboa. Mas isto porque os autarcas não conseguiram até hoje impor a importância do poder local. Isso são muitos os exemplos que se dão, mas os autarcas não conseguiram, dentro dos seus próprios partidos, porque a maior parte dos autarcas tem ligação partidária, não conseguiram até hoje impor dentro dos seus próprios partidos a ideia ou a concretização, porque a ideia existe, a concretização da regionalização. Não. Eu fiz uma formação há uns anos largos, penso que há 10 anos, uma formação em Direito Autárquico, e uma das aulas que eu tive foi com o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, em que ele contava quando foi da feitura da Constituição, se aceitou incluir as freguesias enquanto órgão autárquico, mas que havia a ideia que aquilo, pronto, ok, logo a seguir iríamos acabar com as freguesias e, portanto, iríamos ter os municípios e as regiões. Para dizer o quê? São os momentos históricos. A partir daí, nunca mais foi possível, agora aparentemente serão extintas algumas, mas pelo menos enquanto figura autónoma, não havia condições políticas para extinguir as freguesias, porque elas foram ganhando dinâmicas próprias. Os municípios, da mesma forma, eu não tenho dúvidas nenhumas de que, se a criação de municípios fosse um processo similar às regiões administrativas a surgir um pouco mais tarde, nós hoje ainda não tínhamos municípios. Portanto, nós tivemos um momento histórico em que era possível fazer a criação das regiões administrativas, protelámos isso, depois inventámos uma desculpa que foi o referendo, e com isto nos embrulhámos num processo em que
digamos, a fatia de leão da decisão, seja administrativa, seja económica, seja política, está em Lisboa, e todo este processo é sempre lido como um processo contra Lisboa, e, portanto, eu não tenho muitas, enfim, esperanças de que tenhamos regionalização, a não ser que a nossa situação económica depois, a Troika chega à conclusão que a regionalização é uma decisão estrutural para diminuir a despesa, e por aí possamos chegar lá, mas nunca será por um processo político maduro e de vontade popular, mas será sempre por um processo externo. Não vamos estar a esperar que todas as decisões sobre o futuro do país sejam tomadas por pessoas não eleitas e que nem são portuguesas. Pois, mas a tendência, sim, mas a tendência é para aí e mesmo internamente. Portanto, o processo e a qualidade da democracia tem-se deteriorado de tal forma, aliás, há aí sondagens que demonstram isso, em que nós caminhamos seguramente para novos modelos de organização, para a emergência de extremismos de qualquer tipo, mais de esquerda, mais de direita, e para uma rejeição sistemática, digamos, dos partidos do arco do poder. Quanto a isso, eu não tenho dúvida que os próximos tempos teremos esse caminho pela frente. Quanto à Assembleia Municipal, se os municípios estão, os municípios executivos municipais estão tutelados, a Assembleia tem, aquilo que já aqui dissemos, tem alguma frustração, digamos assim, porque os seus poderes são muito limitados. Limita-se a acompanhar e pouco mais. Sim, a Assembleia foi um órgão que foi perdendo competências, digamos, a favor de uma pretensa agilização do exercício executivo, assim como o próprio executivo foi perdendo para os presidentes, sempre com o argumento de que precisávamos de ser céleres na decisão, e portanto as assembleias foram perdendo esses poderes e foram, enfim, perdendo em consequência disso também visibilidade e capacidade de intervir. E, portanto, vivemos, por um lado, uma capacidade muito diminuta de intervir naquilo que é essencial e depois, às vezes, como ultimamente acontece, recebe-se competências perfeitamente desajustadas. Por exemplo, neste momento, em função da famosa lei dos compromissos, uma decisão que, seja qual for, tem sempre o mesmo efeito. Não, quer dizer, a questão neste momento é que se um município quer fazer um investimento plurianual, ou seja, neste momento, uma obra qualquer que tenha impacto no ano seguinte, tem que ter uma autorização prévia da Assembleia. Não é? Portanto, nós chegamos a esses extremos, por um lado, aquilo que é essencial, não temos voto na matéria, e aquilo que é acessório, talvez numa tentativa de equilibrar e dar algum poder à Assembleia, surge e que acaba por ser também competências de difícil execução, porque, do meu ponto de vista, primeiro, sempre defendi isso, as Assembleias Municipais, embora sejam, digamos, uma norma constitucional, estão desequilibradas com a presença dos presidentes de junta, porque a Assembleia Municipal, como não tem, obviamente, poderes executivos, tem poderes deliberativos, mas como também não funciona a tempo inteiro, deve ser, por excelência, o órgão político. Deliberativo do exatamente. E, para isso, obviamente, as pessoas têm que ter uma autonomia que os presidentes de junta não têm. Porque têm autonomia no sentido em que têm um compromisso, não é no sentido em que não possam decidir livremente. Mas de maneira, os eleitos, mesmo os eleitos diretos, também têm compromissos, aqueles que assumem no programa eleitoral. Correto, mas eu, enquanto eleito diretamente, posso ter compromissos com o meu partido, até com a freguesia onde eu estou, mas esses compromissos são mais de natureza política. Eu, enquanto presidente de junta, eu sou eleito, sou avaliado, sou reconhecido pela capacidade que tenho de intervir na minha freguesia. E, portanto, não tenho dúvidas que a minha primeira motivação, enquanto membro da Assembleia Presidente de Junta, é a defesa dos interesses da minha freguesia. Isso é um processo que está documentado, não vale a pena estarmos aqui com artifícios, até porque temos, digamos, a experiência de 30 anos e todos nós sabemos, e já foi executivo, que, por natureza,
os presidentes de juntas estão condicionados. E se não estiver, condicionam-se. E, portanto, nós precisávamos de um órgão mais ágil, um órgão político, um órgão mais pequeno e um órgão que fosse capaz de reunir com maior frequência. Precisávamos claramente... As assembleias precisavam de mais de 5 das 5 ou 6 sessões anuais que têm. Sim, anuais que têm. Sim. Na minha forma de ver, primeiro, não é igual Lisboa ou Vieira, não é? Portanto, não tem sentido Vieira ter 5 e Lisboa ter 5. Não é? Portanto, depende, do meu ponto de vista, tem a ver com a dimensão dos municípios e as necessidades de intervenção, mas eu sou dos que acredito de que, primeiro, deveria existir uma maior prestação de contas do município à Assembleia Municipal e, em segundo lugar, a Assembleia Municipal deveria reunir com muita maior, digamos, regularidade e termos algum mecanismo de apoio técnico. Curiosamente, o que está legislado é que a Assembleia aprova os planos e orçamentos e as contas, os relatórios e contas do município, mas não intervém neles porque as alterações que possa introduzir não têm necessariamente de ser aceitas. Não tem capacidade para alterar. Não é? Portanto, do ponto de vista da prestação de contas, portanto, o relatório e os balanços, etc., o seu voto, mesmo que as não aprovem, enquanto eles são documentos, digamos, técnicos, isso não tem nenhum impacto. Os documentos são normalmente enviados para as entidades de tutela, nomeadamente para o Tribunal de Contas. Em termos dos documentos... hoje com regras fixas, isto é, com regras impostas, as regras Sim, são as regras da contabilidade. De contabilidade local. Que ele reflete exatamente a contabilidade. Depois há um relatório mais de político que faz o confronto do que foi feito ou que não foi feito, mas que é, por isso mesmo, um relatório político. E portanto, não tem nenhuma consequência. Ou seja, é aquela velha história de nos perguntarem, você vai na autoestrada e fica sem gasolina porque não olhou para o conta-quilómetros ou não tem lá o manómetro, não é? E perguntar-lhe, ficou sem gasolina? Pois fiquei. O que eu queria saber era antes, em que momento é que eu tinha que parar numa bomba para abastecer. E aqui acontece a mesma coisa, ou seja, o fundamental é que no decurso da evolução a Assembleia pudesse fazer sugestões, pudesse acompanhar, pudesse obrigar, e não é ser codecisor, não é, mas obrigar a que os municípios, os executivos, através da Assembleia, aumentem a sua relação de visibilidade com o público. E não pode caber na possibilidade que é real e legal da Assembleia de criar comissões, como pode acontecer. Claro. Criar uma comissão de acompanhamento da execução, por exemplo, do orçamento. Sim, o problema aqui e há municípios que fazem isso. E a falta de efetividade dos membros. Exatamente, e a falta de apoio técnico. Ou seja, eu era muito mais defensor de uma Assembleia muito mais pequena, e eventualmente a poupança que isso gerava, por exemplo, ter um elemento técnico que fosse afeto ao trabalho da Assembleia e, portanto, respondendo aos grupos parlamentares e à mesa, pudesse ele próprio obter essa informação, estudar dossiês e fazer informação final. Porque nós temos esses dois problemas, falta de tempo e conhecimento técnico. Os membros da Assembleia não são técnicos nem devem ser políticos. Devem ter a capacidade de entender o essencial da discussão política e dos modelos de desenvolvimento e ter a ideia do que é que pretendem para o Conselho e depois alguém lhes preparar e analisar aquilo que tem, hoje cada vez mais, uma dimensão técnica. De qualquer maneira, e é algo para que lhe peço uma reflexão, esta possibilidade de existirem comissões também resulta, ou deveria resultar, penso eu, da capacidade dos próprios elementos das Assembleias, dos eleitos. E, aparentemente, com o tempo, tem-se perdido também alguma da qualidade dos eleitos. E isso é a responsabilidade dos proponentes, que são os partidos. Claro, dos proponentes são os partidos, de nós todos enquanto cidadãos, porque é exatamente... Esta perda de qualidade é transversal a tudo, não é só na Assembleia Municipal. É no Governo, é no Parlamento, é nos Executivos. Eu costumo dizer que aqui há 20, 25, 30 anos, nós movimentávamos-nos para estes processos por convicções, muitas vezes, de enquadramento político, de ideais políticos, de processos em que acreditávamos.
E nós víamos, olhando para trás, víamos na Assembleia Municipal deputados de uma qualidade extraordinária, não é? Em diferentes áreas do saber, da ciência, da indústria, da economia, enfim. Todos nós, com facilidade, identificámos imediatamente 10 grandes figuras. Isso perdeu-se em função exatamente, do seguidismo. Em função de duas coisas, do meu ponto de vista. Em função da degradação do estatuto do político e em função de uma cada vez maior tecnicidade dos processos. E isso levou a que a participação no processo político fosse cada vez menos um ato de cidadania, mas fosse cada vez mais um processo de carreira numa determinada estrutura partidária. E por isso é que nós olhamos hoje e vemos um primeiro-ministro que foi líder de uma juventude e vemos uma alternativa que foi líder de uma juventude. Ou seja, hoje cada vez mais se chega a estes processos por via dos processos internos dos partidos. Isso requer refundação dos partidos? Isto ou uma reavaliação? Não, isto requer uma coisa... reencaminho? Requer uma coisa mais complexa, que é a capacidade de aqueles que são cidadãos empenhados e com capacidade de se aproximarem dos processos. Ou seja, é evidente que tudo isto é uma gênese, mas neste momento, quando olhamos para os partidos, dizemos o povo está dissociado dos partidos. E não percebemos uma coisa simples. Como dizia a velha história, os partidos vão nus, o rei vai nu. Só ele é que ainda não percebeu. Porque, de facto, a gente olha, hoje em dia, no momento que nós atravessamos, não há um horizonte de esperança para coisa nenhuma. Mas os partidos são formados por pessoas que vivem em todas as pequenas e grandes comunidades. Então não se dialoga hoje dentro dos partidos. Não há diálogo dentro dos partidos, de modo a que, enfim, os ideais de que falou e que, em princípio, todos os partidos têm, possam progredir, possam aperfeiçoar-se, possam manter-se. Digamos que o nosso modelo económico europeu, e mais que europeu, é neste momento um modelo económico financeiro. Já não é de economia, é finança pura. Não é? E, portanto... Que o destruiu e que exatamente, agora, lhe absorve os recursos. É uma evolução, enfim, há quem... Eu nunca li Marx, mesmo na altura, digamos, dos tempos mais ideológicos, nunca li, mas há quem diga que já o Marx já antevia esta fase da destruição do capitalismo que evoluiria para um capitalismo, digamos, financeiro. E, portanto, hoje em dia, o que comanda tudo isto é a finança, é a questão económica. E os ideais vão se esbatendo. Não havendo ideais que ultrapassem esta questão de sermos mais produtivos, de possuirmos mais bens. Porque, repare, quando a gente fala, por exemplo, no PIB, o que importa é o crescimento do PIB. Ninguém se preocupa com um bom ou um mau crescimento. E, portanto, nós crescemos durante muito tempo através do endividamento e do consumo privado. Sem cuidar. Exatamente, de qualidade muito duvidosa, mas crescíamos. Não é? E, portanto, os mercados olham, estão a crescer. Interessante, não é? É por isso mas que os mercados também são uma entidade muito estranha, que parece brincar um pouco, inclusivamente, com as... ou jogar... Sim, mas aí... Jogar como num tabuleiro as nações. Claro, o que acontece nos mercados é que há uma cada vez maior concentração de recursos e, portanto, só para nós termos a ideia, há imensos fundos de capitais que têm disponibilidades financeiras superiores, por exemplo, à França ou à Alemanha junta. Portanto, há um CEO num sítio qualquer, no Wall Street ou em Washington, que tem uma capacidade de decisão superior a 2 governos. E, portanto, decide de forma irracional. Repara uma coisa... Irracional para os cidadãos, mas racional para quem faz as contas. Não, porque, no fundo, é mais uma vez o valor, eu diria, ilusório da cifra digital, porque o que as pessoas têm é um valor digital. Com o desaceleramento da economia, e já não digo trabalho, porque então implodia,
isto vive da virtualidade da circulação. Isto não tem uma correspondência no mundo real. Já há muito que se vive de claro, mas quer dizer, é um processo em crescimento, é uma espécie de uma bolha que um dia vai rebentar. E quando arrebentar, muitos desses também vão descobrir que afinal não tem coisíssima nenhuma, não é? A bolhinha aqui há 3 anos criou a situação atual. Pois. E, portanto, de um momento para o outro vão perceber que afinal tinham dígitos fabulosos, mas isso não tem aderência à realidade. O que é verdade é que tudo serve. Eu li há dias, espantado, nem me tinha... Porque os políticos, os homens que têm e são eleitos para governar e para dirigir os povos e criar os equilíbrios e fazer as distribuições melhores da riqueza, se têm demitido um pouco disso. Não, quem comanda é claramente a economia, portanto, a política. Mas nós próprios têm legitimidade para isso. Sim, mas nós próprios, se nos sentarmos e fizermos um exame de consciência, se quer também contribuímos muito para isso, não é? A gente tem umas pequenas poupanças e quer aplicá-las num fundo que dê o maior lucro possível ou numa aplicação financeira que seja o mais rentável possível, e até estávamos muitas vezes no passado disponíveis para grandes espécies. A ação promocional das empresas é muito tentadora e embora é às vezes enganadora, como dizem. Pois, mas quer dizer, todos nós... Não se leem as letras pequeninas, claro, muitas vezes. Mas temos essa tendência e, portanto, nós alimentamos esta máquina. E quando a máquina foi constituída por milhares de polos médios, tudo bem. O problema é quando estes polos se vão fundindo e vão adquirindo dimensões astronómicas e depois somos confrontados com esta coisa fantástica. Quem mais valorizou nos últimos anos não foi o ouro. Não foi o ouro. Foi o milho. E, portanto, a especulação que se está a começar a fazer sobre os cereais, sobre a alimentação... O café também. Sim, mas o milho foi o bem transacionável que mais valorizou nesta crise. Conseguiu valorizar mais do que o ouro. Estamos a falar da alimentação, porque o ouro, eu não preciso dele para nada, para a minha vida diária. Agora, o milho é a base não só da alimentação humana, direta, mas da alimentação de quase tudo aquilo que nós comemos em termos de proteínas animais. E essa especulação continua a ser feita. Eu ainda li Disse proteínas animais vegetais. Sim, mas o milho é que serve para alimentar os animais todos. Quer dizer, não é? A carne de... Sim, foi eu que... Pois, portanto, ela por natureza, obviamente, é uma proteína vegetal, mas é a fonte, além de muitas outras coisas, até de energia. Isto só é possível porque há volumes financeiros fabulosos que conseguem especular com isto. Isto era uma conversa para mais tempo e muito interessante. Vamos voltar à Assembleia Municipal e às suas comissões e vamos mexer também na possibilidade, por exemplo, de algo que nós tentamos acompanhar aqui, quer a vida da Cooperativa dos Agricultores, quer também algum movimento ainda, parece ténue, mas real, de jovens que pretendem fazer o reaproveitamento da agricultura agora, ou a reanimação da agricultura, agora pensando em, pelos vistos, algo que tem apoios, nomeadamente ervas aromáticas e a criação de uma espécie particularmente sustentável ou elegível no quadro comunitário de apoio à agricultura. Tendo em conta a experiência que tem, pensa que a agricultura pode, num concelho como o nosso e no interior, ter ainda algum peso no desenvolvimento local? A produção de alimentos e de bens dessa natureza, digamos, gerados pela agricultura, num sentido lato, é algo do futuro. O que acabamos aqui de falar, a alimentação humana, se alguma coisa vai continuar a crescer, vai ser a procura de alimentos. E há sempre possibilidade, em qualquer território, de encontrar uma atividade agrícola ajustada a esse território, porque nós hoje estamos a falar de intervenções cada vez mais técnicas, cada vez com recurso a tecnologias e a equipamentos que, de alguma forma, nos isolam, às vezes até da própria natureza envolvente. Ou seja, é perfeitamente possível desenvolver atividades em Vieira do Minho que, não sendo ao ar livre, nomeadamente recorrendo a estufas, se podem perfeitamente desenvolver com um grau de competitividade elevado nestes territórios. E, portanto, há, de alguma forma, algum regresso, digamos, à terra, algum de subsistência, mas há, de facto, também algum estruturado e com conhecimento, até porque nós fomos formando muitos técnicos, o país foi formando muitos técnicos nesta área,
que tinham um mercado natural, que era o Estado, e, digamos, e um movimento associativo, mas que nos últimos anos, quer o Estado, quer o próprio movimento associativo, deixou de ter capacidade de absorção e as pessoas foram, até por falta de outras alternativas, sendo desafiadas para projetos individuais. O efeito demonstrador de outros projetos similares que funcionaram também incentivam a iniciativa empreendedora e, portanto, eu vejo isso com bons olhos. Há espaço, eu diria que o nosso grande problema é o acesso à terra, e temos um bloqueio brutal e que condiciona muito isto, porque é possível, de facto, construir modelos, digamos, projetos empresariais sustentáveis em qualquer território. E quando se fala das ervas aromáticas... de nós termos aqui uma propriedade diminuta. Pois, essa é a pecha. É evidente que nós podemos sempre, com um terreno relativamente pequeno, por exemplo, ter culturas de estufa, não é? Porque tem uma alta rotatividade, usamos muitas vezes o sol só para assentar a estrutura, até podemos fazer, digamos, uma cultura com base na própria água, nem precisarmos digamos, de terra. E, portanto, agora, também precisamos de ganhar, como em tudo na vida, dimensão e complementariedade. Ou seja, nós da agricultura temos que olhar também para a agricultura como olhamos para o comércio e a indústria. E, portanto, quando nós falamos, por exemplo, muito comum nos centros de acolhimento empresariais ou nos ninhos de empresa, nós podemos fazer isso também na agricultura. Porque há complementariedades. Se eu estou a produzir aromáticas, se outro está a produzir plantas do exterior, se outro está a produzir legumes, se estivermos todos num espaço de proximidade, nós criamos sinergias, complementariedades, conseguimos partilhar custos e fundamentalmente conseguimos criar essa networking que é geradora de mais-valias. Portanto, nós precisamos disso, e isso passa, de facto, pela posse da terra. E aí tem que ser políticas públicas, não tenho dúvidas disso. Isso vem a propósito de, numa das conversas com um grupo de jovens empreendedores, são todos eles jovens, aparecia um pouco a ideia de quererem viver em novas organizações. Isto é, essa ideia de facto, das pessoas se agregarem, de certo modo se agregarem, eles parecem querer viver fora da organização tradicional. Pode, de qualquer maneira, uma autarquia ser capaz de, independentemente da existência de estruturas próprias de produtores agrícolas, ser capaz de funcionar como um dinamizador? Pode. Aliás, mesmo no tempo em que eu era aqui autarca, já lá vão muitos anos, eu já dizia, na altura, hoje na Travessa de Matos, que preferia gastar 50 mil contos, na altura, a criar uma estrutura de acolhimento e de venda de produtos nas Sardeirinhas do que fazer uma estrada. E, portanto, hoje esta ideia de, digamos, de um centro de acolhimento de investimentos agrícolas é perfeitamente possível. Hoje, os municípios estão com problemas, mas se calhar com mecanismos de arrendamento é possível criar alguns hectares de terreno e desafiar esses empreendedores. Dizer, ok, você precisa de 2 hectares, está aqui. Estão aqui 2 hectares licenciados, portanto só chega aqui, instala-se e começa o seu projeto. Para acabarmos citando a Assembleia, não podemos usar a Assembleia Municipal como, enfim, o iniciador de uma ideia ou de um processo. Podemos, enquanto, digamos, geradores de ideias. O problema não passa, do meu ponto de vista, não passa por aí, passa por depois construir os processos e os projetos. Naquilo que nós somos, por um lado, não somos muito dados a isso, nós somos, desse ponto de vista, digamos, uma sociedade que pode vir a ser excepcional quando nós adotarmos o planeamento também como um comportamento nosso. Porque a nossa capacidade de improvisação é tão magnífica que se nós introduzirmos alguma capacidade de organização e de planeamento, nós temos uma capacidade acrescida de empreender e de fazer as coisas. Neste caso concreto, uma ideia dessas é evidente que está dependente do município, da sua capacidade de organização, de construir o projeto, de o perceber e de ter recursos financeiros para o montar. Porque eu não tenho a menor das dúvidas que uma solução dessas vai atrair esses tais jovens estrangeiros mesmo, porque, repare, os holandeses produzem muitas destas coisas em estufas em que estão todos os dias a consumir eletricidade, porque eles não têm sol, não têm calor.
E não tenho dúvidas de que a oferta desse, diria, parque agrícola, da mesma forma que a gente fala nos parques industriais, seria uma aposta ganha, e mais neste momento em que, por um lado, há uma falta, digamos, de outras soluções do ponto de vista da criação de emprego, portanto as pessoas estão mais disponíveis para voltar à terra. Por outro lado, há, de facto, muito conhecimento, há muito jovem com conhecimento e ainda existem alguns recursos disponíveis, poucos, é verdade, porque estamos no fim do quadro comunitário de apoio, mas existem alguns e todos esperamos que, findo este quadro, outro se lhe siga. O que é preciso, de facto, é anteciparmos isso e, se calhar, mesmo pensando no próximo quadro comunitário de apoio, pode ser um bom momento para o tal planeamento, identificar os terrenos, identificar a forma de organização e isso trazer, digamos, a oportunidade para que quem, neste momento, pense em fazer aromáticas, como disse muito bem, a primeira coisa vai ter que encontrar terreno. E, relativamente à Assembleia, estamos a poucos segundos de concluir. Pensa que o futuro dos órgãos municipais será de mais afirmação ou será... mantém a ideia pessimista de que vai continuar a concentração no centro decisório do país, que é Lisboa? Sim, quanto a isso não tenho a menor dúvida. E quanto a si? No próximo ano temos eleições, naturalmente Sim. Falaremos disso. Continua disponível em Vila do Minho para dentro do seu partido? Sim, à partida, sim. É uma coisa que neste momento ainda não me coloco, nem fundamentalmente não me coloco como um não. Portanto, diria que com normalidade poderei estar disponível para continuar, mas é algo que ainda também nem avaliei com a Comissão Política Local, que é o órgão que terá que decidir, mas não é nada, digamos, é o mínimo que eu posso estar disponível para o meu concelho, ao qual mantenho raiz, embora não permaneça aqui, não resida aqui, mas continuo a ter raiz e, portanto, eu diria que é o meu imposto mínimo que eu tenho de gratidão e de identidade para com o Conselho. Portanto, se eu puder ser útil, estarei disponível para isso. Mais do que isso, obviamente, neste momento não. Tenho outros projetos que estou a iniciar, mas para esta participação e para, eventualmente, dar ideias, estarei sempre disponível. E nós esperamos vir aqui fazer um balanço final de mandato no próximo ano. Agradeço a sua presença. Obrigado, aqui. eu que agradeço. Hoje falamos com o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal. De hoje a 8 dias vamos continuar a falar daqui, onde quer que nos tenha ouvido. Continuo com um bom fim de semana. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco.